É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Aleluia! Vamos começar esse dia pensando numa coisa importante, que nós temos duas naturezas, uma natureza espiritual e uma natureza carnal. Cada uma dessas naturezas nos dá um resultado completamente diferente e contrário na vida. E Deus estabeleceu o seguinte, que nós devemos andar de acordo com aquilo que nós somos em espírito, não de acordo com aquilo que nós somos segundo a carne. E esse é um aprendizado tão precioso. É um aprendizado a gente descobrir todo dia que a gente tem uma identidade completamente diferente, superior, abençoada, unida com Cristo Jesus, para que a gente comece a pensar diferente, para que a gente comece a se enxergar segundo o Espírito, segundo a justiça que está plantada em nós, e a gente comece a desprezar essas coisas das sensações humanas, das concupiscências, das coisas que tanto lutam contra o coração e a alma, a mente. E falo, não sou isso aí não. Sabe por que é importante isso que eu falo para vocês todo dia? Porque Deus estabeleceu o seguinte, que todo aquele que está em Cristo, ele tem que se enxergar separado dos seus erros. Ele tem que se enxergar assim, separado das suas tentações. Ele já não é aquilo. Ele já não é as suas tendências antigas. É por isso que é importante você se enxergar segundo Deus. Entendeu? Por quê que eu estou falando isso para você? Porque o Satanás, esse espírito maligno, ele trabalha o tempo inteiro tentando fazer com que o crente ele se enxergue segundo a carne. Aponta no dedo para você dizendo, tá vendo como você é fracassado? Tá vendo como você é isso e aquilo? Por que eu sou isso? Porque você está pensando. Não, cara, eu não estou pensando isso. O inimigo é muito sujo, ele tenta lançar ao teu coração pensamentos. E depois ele fala assim, tá vendo como que você é isso? É ele que está lançando o pensamento. E você como cristão precisa aprender a discernir de onde está vindo tal pensamento. Tá entendendo? A gente tem que ter esse cuidado de detectar na nossa mentalidade quando um pensamento não é nosso. Entendeu? O pensamento que é de Deus é um pensamento segundo a palavra, e não segundo a carne, não segundo Satanás. Aprenda a se enxergar segundo aquilo que Jesus fez em você e continua fazendo. Entendeu? Eu estava falando com Deus aqui, falei, Senhor, quantas vezes eu agradeço por dia o fato de o Senhor ter me feito justo em Jesus, tão importante. Esse dom da justiça, porque ele destrói todos os dardos de Satanás. Porque Satanás, ele vai trabalhar para que a pessoa se enxergue injusta, indigna, inferior, culpada, desqualificada diante de Deus. E sabe como é que ele faz isso? Através de pensamentos errados, através daquela sensação de indignidade,
E você vai lutar com a arma da justiça daquilo que você recebeu. Entendeu? Você tem o dom da justiça. Aleluia. Você acorda justo. Você dorme justo. Você toma banho justo. Você toma café justo. Você vai trabalhar justo. Apesar de todo tipo de situação deste mundo que vem lutar contra a tua alma e teu coração. Apesar de toda sensação corpórea, física, que você possa sentir. Você fala, eu continuo firme na justiça do meu Salvador. Você está entendendo a diferença? Por que eu estou falando isso para você? Porque os sentidos físicos, eles não são adequados para as coisas do Espírito. Eles vão lutar contra o teu pensamento. E dizer para você, nossa, você é fraco, você é doente, você é enfermo, você tem trauma, você tem... Cara, eu não sou nada disso mais, eu sou uma nova criatura, entende? Ah, mas você sente, cara, é isso que eu estou tentando trazer para você. O apóstolo Paulo, que é um grande ensinador desse negócio todo, ele fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Ele vai falar que nós somos uma nova criatura. Totalmente nova. Aleluia. Mas antes dele falar isso, ele fala no versículo 16, se você tiver curiosidade de ler. Ele diz assim, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Nem nós mesmos. Portanto, eu tenho que acordar todo dia, como esse dia que eu estou acordando aqui, são 3 horas e 30 minutinhos. E eu estou meditando, na verdade, de que nós, eu e você, somos uma criatura completamente separada desse troço aí que veio de Adão. O nosso primeiro pai. E nós recebemos uma nova identidade, um novo espírito. E eu só me permito enxergar nesse negócio aqui. Entendeu? Quando alguém fala para mim, como é que você está? Eu falo, sou abençoado, estou bem, estou abençoado. Entendeu? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque, a palavra de Deus diz que nós que estamos em Cristo somos abençoados com todas as bênçãos espirituais de Jesus. Embora, entendeu? Eu quero que você entenda que as circunstâncias possam querer dizer contra nós tudo ao contrário do que nós somos. Imagina, por exemplo, você viver numa situação de dificuldade financeira, ter que dizer o seguinte, eu sou um cara abençoado, com a bênção de Abraão. O inimigo vai lutar na tua cabeça e vai dizer assim, você não é. Olha como você está passando necessidade. Ele vai tentar trazer a situação física para lutar contra a tua real identidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo passar como ensino é a tua capacidade de fé, de contradizer a evidência física pela graça de Deus e pela fé. Isso é uma coisa tão maravilhosa que Deus tem me ensinado ao longo dos tempos, ao longo dos anos. E como isso é importante na vida de todo o cristão, todo crente. De dizer na cara do diabo, eu não quero nem saber o quanto eu tenho no meu bolso. Eu sou abençoado com a bênção de Abraão. Fala na cara dele. Eu sou abençoado com a bênção de Abraão. Entendeu? Eu enforço. Lembra que eu falei para você num áudio? Eu não sei se foi ontem ou anteontem. Um desses dias eu falei sobre a importância de enforçar as leis espirituais que Deus determinou a respeito dessa nova natureza. Você precisa enforçar o que você é pela fé, através da tua palavra. Eu sou abençoado, acabou, ponto final. Mas você está passando uma situação, cara, a situação que se curve a minha identidade. A minha identidade não vai me curvar a minha situação.
Se você não chegar nesse ponto, você não está andando segundo o Espírito. Se você fica o tempo inteiro olhando para o teu exterior e permitindo que esse exterior, essa exterioridade determine quem você é, você está seguindo o caminho da carne e não do Espírito. Então, eu tenho aprendido a viver segundo o Espírito. Eu quero que você olhe para você mesmo e fale: eu sou uma nova criatura de verdade. Eu não quero saber o que eu sinto. Eu não quero saber os pensamentos errados que são lançados contra a minha cabeça. E também não quero saber a minha circunstância meramente material. Porque essas coisas não determinam a minha identidade gloriosa. Eu sou um filho amado de Deus Pai. Eu sou um filho. Se você aprender isso no Novo Testamento, é isso que eu tenho trazido para você. Eu não estou trazendo o Antigo Testamento, eu estou trazendo a glória da nova aliança. Maravilha. Está entendendo? Eu estou trazendo para você todo dia esse tutano, essa gordura da graça, esse manjar glorioso que você tem que comer todo dia. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Superior ao pecado. Você é superior ao pecado. Entendeu o que eu quero dizer? Na antiga aliança, todo mundo era inferior ao pecado. Isso é tão importante. Isso é tão importante. Por que que na antiga aliança todo mundo era inferior? Porque era a aliança da lei e não a aliança da graça. Preste atenção numa frase que eu vou dizer para você. A lei exige, a graça provê. Que diferença. Enquanto a lei exigia que você fosse perfeito e conseguisse andar na perfeição pelo teu próprio esforço, a graça faz o contrário. Ela te capacita, ela provê capacidade. Então, a graça nos faz ser superiores ao inimigo, porque Jesus fez isso. A graça nos faz ser superiores ao pecado, porque Jesus aniquilou o pecado, para que nós possamos andar pela glória da justiça, pela glória daquilo que Ele realizou na nova natureza. Oh, aleluia! E eu pergunto para você, se você, hoje, nesse dia, eu estou falando baixinho assim, é por causa que aqui é madrugada, ok? A minha pergunta para você é a seguinte: qual dessas duas naturezas você vai abraçar hoje e vai viver segundo? Porque aquilo que você determinar viver vai determinar o resultado na tua vida. Você vai ser uma pessoa absolutamente vencedora ou completamente derrotada. A carne, ela é a derrota humana. A natureza carnal. Quem anda segundo a carne só comete besteira nesta vida. As obras da carne são completamente destrutivas, tanto para a pessoa que as pratica, quanto para aquelas pessoas que estão envolvidas com essa pessoa que está praticando as obras dessa carne. Entendeu? É uma bomba. A carne é uma bomba que destrói o sujeito e destrói quem está ao redor. Tá entendendo? A pessoa que vive segundo a carne, ela muitas vezes só pensa nas coisas materiais. Isso destrói ela. Na tentativa de salvaguardar a sua vida, ela destrói a si mesma e destrói a outras. Isso é carnalidade, tá entendendo? Por isso que Jesus falou que nós não devemos tentar servir dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e o materialismo. Esse Deus falso, esse ídolo
chamado Mamon, que é o Deus do materialismo, o Deus do dinheiro, da grana. Aqueles que são do segundo o Espírito andam numa dimensão completamente liberta dessa porcaria toda e andam segundo a graça de Deus, segundo a provisão que vem do Espírito. Deus é Espírito e de lá vem toda a provisão para a nossa vida. Entendeu? Eu quero dizer para você hoje, você que tem problema financeiro, por exemplo, você tem que enxergar em Deus os caminhos da prosperidade verdadeira. É de Deus que vem a prosperidade. Prosperidade existe. E é da parte de Deus. Tem crente que fala assim, esse negócio de prosperidade não existe. Existe sim. Entendeu? E se você não entender isso, você nunca experimentará a bênção de Deus manifestar a sua bênção na tua vida diária. Você precisa disso. Você não é ignorante. Você não vai tentar viver a vida financeira à parte de Deus. Você não vai fazer isso. Tudo que você tem que fazer e viver nesse planeta Terra agora tem que ser vivido segundo o Espírito, inclusive finanças, inclusive dinheiro. Tudo. Se eu vou fazer um pão, eu faço um pão em Espírito. As minhas atividades são feitas em Espírito. Se eu vou varrer uma casa, eu varro em Espírito. Pastor, você está exagerando. Não, a vida tem que ser assim. Quando eu estou cantando em Espírito. Quando eu estou amando a minha mulher, eu estou amando em Espírito. Eu já não me enxergo um segundo a carne. Nem quero, porque essa natureza velha de Adão, ela foi despojada, destruída. É o que Paulo nos ensina. Qual é a intensidade? Essa é a pergunta que eu faço para os crentes. Qual é a intensidade disso que você está vivendo hoje? Ou que você quer viver hoje? Olha para você. Pastor, tem tanto problema no meu casamento por causa dessa carne. Pastor, eu tenho tanto problema com os meus filhos. Não, você só tem problema porque você está andando segundo a carne. Entende o que eu quero dizer? Não, eu não estou querendo negar a realidade. Não é isso que eu estou fazendo. A realidade humana existe, mas a realidade não é a verdade. Você que me acompanha, você já sabe o que eu ensino. Sabe a bênção que Deus nos concede? É de que a gente vive a verdade em contraste com as realidades da vida. Nós não estamos negando realidade nenhuma. Muitas vezes você pode ter filhos rebeldes. Isso é a realidade. Mas a verdade é que você é amado e a tua posteridade é abençoada. E você vai clamar isso em Cristo. Senhor, eu não aceito essa rebeldia desse sujeito. Porque ele é abençoado, ele é um filho de justo. E eu determino a bênção, a transformação desse cara. Está entendendo? A sua oração tem autoridade. Porque você muda a realidade com a verdade divina. E o inimigo tem que largar o teu filho. É claro que todo mundo tem uma vontade e cada um tem a sua individualidade, é verdade. Mas nós, como pais, nós temos o direito de clamar, entendeu? Os direitos legais e a autoridade que nós temos sobre os filhos. Então tudo isso que eu estou ensinando tem a ver com a coisa do Espírito, dessa identidade espiritual que nós ganhamos de Jesus. E nós vamos viver esse dia segundo o Espírito. Aleluia. Nós vamos vencer sem a força da carne, sem essa agonia do velho homem. Porque o cara que anda segundo o Espírito, ele anda muito sossegado. Segundo o Espírito, nós andamos na calma e na glória de quem está no domínio. Não está
desesperado. Nós estamos em domínio. Em Jesus Cristo, sabe aquela promessa da lei do Antigo Testamento se cumpre. Lá atrás, Deus tinha falado assim: se você andar direito comigo, você será cabeça e não cauda. Então, Jesus andou direito com Deus e Ele conseguiu trazer para mim e para você essa promessa que Ele cumpriu em nosso favor. Então, através de Jesus é que nós somos cabeça e não cauda. Não é pelo nosso esforço e obediência da lei, não. É que Jesus cumpriu essa bênção para que Ele pudesse nos dar gratuitamente essa posição de autoridade. Nós estamos por cima e não por baixo do inimigo. Se você enxergar isso hoje, você vai colocar todas as situações que te aperreiam debaixo dos teus pés, seja lá o que for. Tem coisa te aperreando aí, então você vai colocar debaixo do teu pé e vai falar assim: Deus, eu estou cansado de ficar debaixo dessa situação, apanhando dessa situação da vida. De hoje em diante, eu me revisto da autoridade do Espírito que habita em mim, porque eu estou por cima e não por baixo. Eu sou cabeça e não cauda. É o que está escrito, né? Aleluia. Está entendendo? Você está por cima, assentado com Cristo nas regiões celestiais, em autoridade, sobre todo tipo de malignidade, sobre todo tipo de situação. Você tem direito e que você precisa usar. Você precisa enforçar os teus direitos através da gratidão, através, primeiramente da gratidão. Você tem que ser um cara e uma mulher de muita gratidão, porque a gratidão significa que você assina o contrato da fé. Quando eu falo para Deus: papai, muito obrigado, porque o Senhor me fez justo, eu falo isso direto. Quando eu estou agradecendo assim, eu estou enforçando a minha autoridade diante do inimigo e da vida, entendeu? Além de agradecer a Deus, eu estou fazendo isso através da gratidão. E você precisa aprender essas coisas todas da palavra. Paulo fala isso em Colossenses. Ele diz que nós devemos crescer em ações de graças. Ele diz que quando nós crescemos em ações de graça, nós então começamos a ficar arraigados e fundados e edificados em amor. Aleluia. Então, a gratidão é uma maneira poderosa de você tomar posse de quem você é em Cristo. Muito obrigado, papai, porque eu sou amado de Deus. Fala isso o dia inteiro. Entendeu? O dia inteiro. Cria um hábito de louvar e agradecer assim, serenamente a Deus. Cria esse hábito. Obrigado, papai, porque eu sou amado. O inimigo vai te encher o saco de novo. Você vai, aleluia. Entendeu? Você tem que deixar o inimigo louco de raiva. Em vez dele te deixar nervoso, chateado e aperreado, você fala, aleluia. Eu sou amado e abençoado do meu Pai. Tá vendo como que uma pessoa espiritual tem que andar? Ela mudou totalmente a maneira de pensar, de agir, de reagir. Não fique reagindo ao diabo com a mesma raiva de antigamente. Comece a agradecer o papai, quem você é. Fala, aleluia, papai, o Senhor me fez um perfeito em Cristo. Eu sou perfeito em Cristo. Eu sou amado incondicionalmente, aleluia. Não quero nem saber. Não tem nada que mude a cabeça de Deus ao meu respeito. Nada. Deus me ama. E eu vou andar diante de Deus nesse amor glorioso. Eu sou mais do que vencedor. O sangue de Jesus me dá garantias absolutas da unidade com meu Pai Celestial. Aleluia. Tudo isso é espírito, né? Tudo que eu estou falando aqui é espiritual, não é carnal. Eu estou em paz com Deus porque Ele fez a paz comigo.
Eu não tenho dúvida, eu não ando em dúvida, eu ando em fé. O justo viverá pela fé e não pela dúvida. Quando você está diante de uma situação que o inimigo te traz dúvida, eu vou te ensinar uma coisa. Duvide da tua dúvida. E creia na verdade. Duvide da dúvida. Seja teimoso. Seja teimoso contra o inimigo. E declare quem você é em Cristo. Continuamente. E você vai ver como a tua vida vai pipocar em vitória e glória. Aleluia. A tua vida vai pipocar vitória e glória. E você vai perceber que coisas começaram a acontecer que não estavam acontecendo só porque você está determinando diariamente quem você é. Você está enforçando. Deus quer isso de você. Deus não quer a tua passividade. Deus quer a tua boca. Deus quer uma oração de gratidão e de enforçamento. Aleluia, Senhor, graças te dou, porque eu sou teu filho bendito. Aleluia. Papai querido, graças te dou, porque o Senhor está comigo. O Senhor me ama, o Senhor me fez justo, o Senhor me abraça, o Senhor me dá a tua vitória. Graças te dou, porque eu sou vencedor nesse mundo. Graças te dou, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Graças te dou, porque o Senhor me faz próspero. Graças te dou, porque os meus filhos são abençoados, a minha descendência é abençoada. Todas essas coisas você vai agradecendo. E você vai fazendo pipocar na tua vida as vitórias de Deus por essa fé invisível, gloriosa e poderosa que Deus colocou nesse espírito regenerado. Ai, maravilha. Aleluia. Eu quero que esse dia na tua vida seja um dia de grande vitória e que você aprenda a viver a tua real identidade, que é absolutamente transformadora, miraculosa, sobrenatural, poderosa e bendita. Amém, queridos? Faça isso que eu estou falando. Isso daqui não é um método de tentar ganhar coisas de Deus, não. Isso daqui é uma prática daquilo que você já ganhou de Deus. Você não vai se esforçar para nada. Você vai aprender a receber. Amém? Deus te abençoe muito. Compartilhe esse áudio. E se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Digam os remidos do Senhor, aprendam a dizer, a declarar o que Deus fez de uma vez em seu espírito. Aprendam a trazer a mente para a verdade do que está realizado. Você é luz no Senhor. Ande como filho da luz, porque você foi feito luz no Senhor. Ande como filho da luz, manifeste todo dia o que já aprendam a trazer
porque você foi feito luz no Senhor.